Oi, gente. A senadora do PSDB, Mara Gabrilli, acidentalmente confirmou a veracidade das informações divulgadas pelo The Intercept Brasil, no que ela disse que foi um comentário e não uma demanda, embora a conversa pareça sugerir outra coisa. Ela acabou confirmando que de fato essa conversa existiu e que o que foi divulgado pelo The Intercept é verídico. Enfim, mais uma pá de cal naquela argumentação de que seriam informações falsas ou manipuladas e tudo mais. E agora a aproximação com o PSDB começa a ficar cada vez maior, porque tem agora Mara Gabrilli, o Moro tentou blindar o FHC e a família de Moro tem uma ligação com o PSDB de Curitiba e nós conhecemos todos as fotos dele com Aécio, com Dori, com outras figuras do PSDB. Então vamos conversar sobre isso hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciências e filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras, e se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e considere se tornar um nosso apoiador. Nós tivemos novos apoiadores que conseguimos recentemente e quero muito agradecer aos novos apoiadores. Em breve, estou pensando em fazer um vídeo sobre eles, e sobre o grupo que a gente tem no WhatsApp, que pode ser invadido, viu? Se quiserem invadir o nosso grupo, pode invadir, a gente não esconde nada pra ninguém. Mas enfim. Mas enfim, gente. Eu quero então conversar sobre esse assunto da Mara Gabrilli. Vamos lá. A senadora Mara Gabrilli disse que fez um comentário e não a demanda ao mandar uma mensagem para o ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, com a frase: "Me ajuda, o que faço?" Comentário com pedido de ajuda e perguntando o que é que faz. A conversa foi divulgada ontem pelo site The Intercept Brasil, que diz ter acessado mensagens trocadas no aplicativo de mensagens Telegram. Aí disse Mara Gabrilli: foi um comentário, não estava entregando uma demanda. A declaração de Gabrilli implicitamente confirma a veracidade das mensagens divulgadas. Ontem, a Lava Jato chegou a dizer que hackers poderiam ter forjado conversa da Lava Jato. Depois da divulgação das mensagens de ontem à noite, Gabrilli disse que procurava todo mundo a respeito do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, ocorrido em 2002. Na mensagem divulgada ontem, que teria sido enviada em março de 2017, Gabrilli se queixa de dificuldades para que o Ministério Público em São Paulo investigasse o caso. Na sequência, Moro encaminha a queixa, que ela fez por mensagem privada, ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa no MPF, da Operação Lava Jato. Ela poderia ter feito essa demanda, porque não foi um comentário, cara, Mara Gabrilli, publicamente. Ela não precisava ter feito privadamente para o Moro, né? Quem tem acesso a um juiz? Por que uma senadora teria acesso a um juiz para cobrar dele isso? É uma questão política? Estranho. Ela poderia publicamente, disso daí eu não tiro jamais o direito dela, da liberdade de expressão, dela vir a público e defender que houvesse uma investigação mais criteriosa sobre o assassinato de Celso Daniel. Tranquilíssimo, muito tranquilo. A senadora havia visto uma conexão entre o caso Celso Daniel e a Lava Jato a partir de investigações da Força Tarefa que chegaram a Ronan Maria Pinto. Ele é acusado de envolvimento em esquema de corrupção no setor de transportes públicos de Santo André na gestão de Daniel e estava preso no âmbito da Lava Jato pelo recebimento de 6 milhões de reais. Desde março deste ano, Pinto está preso em regime semiaberto usando tornozeleira. Ronan foi o link entre o caso Santo André e a Lava Jato, disse a senadora. Gabrilli pertence a uma família ligada a empresas de ônibus em Santo André. A irmã dela, por receber ameaças, teve de se mudar para o Rio Grande do Norte. Com a divulgação da conversa, Gabrilli disse que aumentou seu receio pela vida de Marcos Valério, um temor que ela já havia demonstrado na mensagem a Moro. Eu estou com muito medo que aconteça alguma coisa com Marcos Valério e não queremos desvendar esse mistério. Escreveu em março de 2017. Ele tem informação sim, disse ao UOL hoje. Valério teria relatado chantagem por silêncio sobre o caso. Para a senadora, a divulgação da conversa foi boa para trazer à tona o caso Celso Daniel e acredita que isso pode levar a desdobramentos muito importantes para o caso. Mas ressalta que acha o vazamento que foi ilegal. E ela, porém, não viu absolutamente nada demais nas conversas apresentadas. Não viu nada demais, não, Mara? Acha normal juiz estar antecipando sentença, mudando fase de operação, chamando os adversários, a defesa de inimigos,
que a defesa está fazendo showzinho, que ele tem aliados no campo político e que por isso está fazendo um julgamento político. Não tem nada demais nisso, não. Estranho, né? Esquisito. E lamentável para uma pessoa como Mara Gabrilli, que se não era uma pessoa, pelo menos, que eu concordava do ponto de vista ideológico, eu poderia respeitar do ponto de vista democrático. E agora, tendo apoiado o Bolsonaro com essas declarações, minha filha, fica muito difícil. Muito difícil. E ela ainda elogia o ex-magistrado. Veja o Sérgio Moro como um símbolo brasileiro contra a corrupção. Não, Mara. Sérgio Moro é um símbolo da corrupção no Brasil. Da corrupção que afeta a política partidária, que afeta o judiciário e que afeta e que se espalha em vários setores. Sérgio Moro, por ser um juiz, nunca poderia ter aconselhado o promotor em casos. Nunca. Isso em toda e qualquer democracia. E ele aconselhou. Isso é claro. Negar isso é desonestidade. É coisa de gente sem caráter. E, por causa da opinião pública, boa parte dela ainda está do lado de Sérgio Moro, por uma questão de que o luto leva tempo e que nunca tinham visto tantos corruptos e, principalmente, gente como Marcelo Odebrecht e empresários ricos e poderosos sendo presos. Eles criaram uma mitologia em torno de Sérgio Moro. E isso deve ensinar pra gente o seguinte: sim, empresários corruptos devem ser presos, políticos corruptos devem ser presos. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Se descobrirem amanhã provas em relação a Lula, Ciro Gomes, Guilherme Boulos e quem quer que seja, e as provas foram contundentes, e ficar evidente que essa pessoa cometeu crimes contra o Brasil, eu vou defender que eles sejam processados de uma forma correta, que um juiz que busque imparcialidade julgue corretamente, e que, se o juiz entender assim, que essa pessoa seja condenada e que receba a sentença proporcional ao crime que cometeu. Porque eu defendo a lei e a justiça para todos, não só para os inimigos políticos. E o que Mara Gabrilli, o que Moro e o que outros estão defendendo é que, para atingir seus objetivos, eles não veem nada demais em subverter a lei, subverter as regras. E pior, criam a ilusão de que essa subversão não existe. Negam a própria subversão, por mais clara e evidente que ela seja. É uma atitude que é uma ruptura com as regras de uma democracia, de um Estado democrático de direito. Não existe democracia, não existe Estado democrático de direito se essas regras só valerem para quando alguns têm o poder. E pior, pode criar o revanchismo no campo progressista, porque o poder é cíclico e um dia esse poder pode estar nas mãos de alguma pessoa que está do outro lado. E essas mesmas pessoas que dizem que não tem nada demais, quando esse poder for usado contra elas, vão reclamar os princípios constitucionais que hoje elas abandonaram. E eu não vou defender revanchismo, não. E eu não vou defender, jamais vou defender, que se use do poder para fazer o que eles fizeram. Porque eu não trabalho com o princípio da vingança. Eu quero que se use a lei e que a lei seja, que busque ser imparcial, que os seres humanos que operam a lei façam esse esforço. Embora a imparcialidade total não exista, seja algo da ficção. É isso que eu defendo. Que haja pelo menos o esforço da objetividade. Como cientista eu tenho que fazer o esforço, e aí eu falo por mim mesmo, como eu tenho que fazer o esforço quando eu estou produzindo um artigo científico, de não deixar o meu viés ideológico contaminar, e inclusive ter clareza do meu ponto de vista, explicitar ele, faz parte da transparência. E faz parte do esforço contínuo de não deixar que o ponto de vista transforme meu trabalho científico em um panfleto. E um juiz tem que ir além desse esforço. Porque ele tem que
fazer o esforço real de construir uma coisa que não é possível para o ser humano no limite, que é procurar ser imparcial, tentar ter a imparcialidade e a neutralidade, embora impossibilidade real, ter ela como um horizonte, um objetivo a ser buscado. E isso, esse pessoal não tem. Eles têm projetos de poder. Eles reproduzem muito do que eles acusaram no PT. E tinha gente do PT que tinha comportamento semelhante a esse? Tem parte. Tem a banda do PT, tem a banda dos partidos progressistas que lamentavelmente reproduz esse comportamento. Mas eles estão provando ser muito piores, porque estão, uma vez tendo sido revelado, estão vindo a público e cinicamente defendendo. Cinicamente defendendo. É lamentável. É verdadeiramente lamentável a situação que o Brasil está hoje. É lamentável. Nós vivemos uma situação de ruptura das regras da democracia. No sentido de que, das regras jurídicas. A partir do momento que parte dos nossos representantes, das nossas autoridades, dizem, não tem nada demais em fazer isso, subverter as regras para atingir nossos objetivos. As regras não foram subvertidas porque é a minha opinião. Só falta dizer o Estado sou eu. Os poderosos dizerem o Estado sou eu. Luís XIV. Porque eu estou dizendo, de certa forma, o que o Moro fez hoje, lá no Senado, porque eu estou dizendo que fui imparcial, eu fui imparcial. As evidências não importam. Complicado, gente. Muito complicado o momento que nós estamos vivendo. E eu temo o simbolismo disso para a nossa população. A polarização está levando boa parte da nossa população a abraçar isso. E nós temos que dizer, sim, eu quero que os corruptos sejam presos, inclusive aqueles que usam a lei para seus próprios projetos políticos. Isso significa que Gedel tem que ser preso. Isso significa que Eduardo Cunha tem que ser preso. Isso significa que todo mundo cuja corrupção seja provada e um juiz considere que tem sido condenado, seja preso. E isso, inclusive, contempla as irregularidades de pessoas que está ficando demonstrado que usaram da lei para seus projetos pessoais. Deltan Dallagnol, Moro e outros. Procuradores da Lava Jato. Eu não sou contra a investigação de corruptos e empresários corruptos, não. E quem diz isso mente. São pessoas desonestas. O que eu sou contra é a subversão da lei para atingir quaisquer que sejam os objetivos. Eu escrevi no meu livro, que se chama Nova Máquina do Tempo, e aí eu vou lembrar do meu livro, perto do fim desse vídeo. Torço para que vocês assistam até esse momento. No meu livro, eu escrevo o seguinte: os meios definem o caráter dos fins. Não os fins justificam os meios, não. Que foi o que Maquiavel avaliou que os políticos faziam. Porque ele não estava defendendo isso. Ele estava dizendo que o príncipe faz isso. Mas o que eu digo no meu livro é que os meios, a forma como você faz uma coisa, define o caráter do seu fim. E o caráter dessa nação, com esse tipo de meio, está envenenado. Enfim, gente, era o que eu tinha para dizer hoje sobre isso. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne um apoiador, que vai nos ajudar bastante. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.